Deus está à porta, né? Está se cumprindo os últimos dias da terra, da igreja na terra. E Deus vai vir buscar a sua igreja. Então, não devemos se aprender nas coisas que não vão subir, né? A gente tem que se preocupar com a nossa salvação. Porque pessoas se prendem, confiam muito em muitas coisas que não levam a nada, né? Que não acrescentam nada. Então, agradeço a oportunidade, né, de estar levando a palavra no dia de hoje. E creio que Deus vai fazer grande coisa nessa noite. Porque a palavra de Deus fala no livro de Mateus, nós estamos em pouca gente, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então Ele está no meio de nós aqui. Basta você entregar o teu coração. Porque o que acontece hoje em dia, as pessoas têm muito ídolo. Se tiver um pregador de fora, ou se tiver fulano, beltrano, eu vou. Mas o alvo desse lugar não é pregador, não é ídolo, o alvo desse lugar é Deus. É Deus. A gente tem que vir na casa de Deus para adorar a Deus. Não se preocupar com quem que vai pregar, quem que vai fazer o louvor, quem que vai estar fazendo algo na igreja. Tem que sim vir para adorar a Deus, buscar de Deus. Então eu vou trazer uma palavra no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, capítulo 21, versículo 11. O juízo de Deus está escrito, juiz de Deus. Esse é o justo juiz. O juiz da terra, dependendo do dinheiro, ele se corrompe. Dependendo do dinheiro, ele muda a sentença. Só que esse juiz não tem dinheiro que corrompa ele. E quando se cumprir isso aqui, a hora que nós for no julgamento, vai ser julgado segundo as nossas obras. Não tem dinheiro que corrompa Deus. Amém? Apocalipse capítulo 20, versos 11. 11 em diante. Todos acharam? Um versículo, é fácil de achar na Bíblia, né? É o último livro. Amém? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Diante do trono. Então se abriram livros, ainda o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? No capítulo 21, versos 15, tem uma lista aqui de alguns que vão ficar de fora, né? Está escrito aqui no Apocalipse 21, capítulo 21, verso 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Podem se assentar. Irmão, Deus está falando para nós que a salvação ela é individual. A salvação ela é individual. Eu não dependo de ninguém para ser salvo. Eu não dependo de ninguém. A salvação, a partir da hora que Deus se entregou na cruz do madeiro, a nossa dívida foi paga. Foi paga a nossa dívida. Então aquele que crê e permanecer até o final, firme até o final, esse vai estar salvo. Conforme está escrito aqui. Todos serão julgados segundo a sua obra. Segundo a sua obra, o que quer dizer? Se eu sou convertido, as minhas obras perante Deus vai ter que ser boa. Vai ter que ser boa. Eu tenho que ser aprovado para que eu venha entrar no reino de Deus.
Não adianta a pessoa se convencer. Se convencer não leva à salvação. Não leva à salvação. A pessoa tem que se converter. E se converter é largar tudo aquilo que é do mundo. Porque a palavra de Deus fala que o mundo já é do maligno. E nós só estamos de passagem aqui. Então, tem muitas pessoas que deixam da presença de Deus por causa de outras pessoas. Não, eu não vou mais na igreja porque eu casei. E eu sou testemunho vivo que quando eu casei com a minha mulher, ela não ia na igreja. Ela não ia. E ela ficava meio assim de eu ir na igreja. Ela não gostava muito de ir na igreja. Só que um dia eu falei para ela. Eu falei, entre você e Deus, eu prefiro Deus. Com todo o temor no meu coração. Ela não vai me dar salvação. Pessoas não vão me dar salvação. A salvação quem dá é Deus. É Jesus, que morreu na cruz. Então, tem que se desprender de tudo, se desligar de tudo. Seguir o alvo que é Deus. Seguir para o alvo. Porque o que acontece? Tem pessoas que falam, não, eu não vou porque fulano não quer que eu vá. Só que esse fulano que você tanto ama e você saiu da presença de Deus por causa dele, se você morrer hoje, o máximo que ele pode fazer é ir com você até o cemitério. A hora que o teu caixão entrar no túmulo, acabou. Ele não pode fazer mais nada. Dali para frente, meu irmão, é você e Deus. É você e Deus. E o que está na palavra de Deus se cumpre. E está escrito que céus e terra passarão, e a palavra de Deus não passa. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, buscar a Deus. Buscar a Deus. Está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é eu que estou falando, isso é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, a gente tem que se desprender. Tem muitas pessoas que falam, eu vou na igreja porque eu gosto muito daquele pastor. O pastor sai da igreja, eu conheço alguns camaradinhas que não, eu ia numa igreja, o pastor foi transferido, que naquele ministério transfere muito pastor. O pastor se transferiu, o camarada se desviou da igreja. Agora me diga para mim, ele estava firmado em quem? Em Deus ou no pastor? No pastor. Porque se você se afirmar no homem, o homem é falho, está sujeito a falha, está sujeito a erro. E se você olhar para o homem, me perdoa a palavra, você não vai conseguir perseverar até o fim. Porque a primeira falha que ele fizer, você já vai querer largar a presença de Deus. Não, é que fulano faz e não sei o que, já saiu. E quando você está firme na presença de Deus, olhando para o alvo, você vai na igreja por causa de Deus, você não quer saber de irmão A, irmão B, irmão C, você não se preocupa com fofoca, você não fica dando ouvido porque estão falando, você sabe que a tua salvação é individual. Se a pessoa está fazendo, está na palavra, vai ser julgado segundo a sua obra. Segundo a sua obra. É ela e Deus. Nós não podemos julgar ninguém e falar, não, fulano vai para o inferno. Será que vai? Será que ele vai para o inferno? Quem julga é Deus. Nós não podemos julgar ninguém. A palavra de Deus fala que eles serão julgados segundo a sua obra. Então, não fique achando que você já está salvo. Para você ser salvo, irmão, você tem que se converter de todo o coração, permanecer fiel até o fim. Até o fim. Porque hoje em dia, o evangelho está muito facilitado. Eles pregam muito chave de carro, chave de casa. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Mas o alvo principal que a gente tem que se preocupar não é com carrão, com uma casona. A gente tem que ter, a gente serve a Deus, a gente tem que ter o melhor mesmo. Mas o alvo principal, meu irmão, que você tem que ter a certeza é da tua salvação. É da tua salvação. Porque se você não tiver salvação, de nada vale você ter um carrão, de nada vale você morar no melhor lugar, de nada vale você... Eu ouvi um testemunho de um camarada que ele tem tudo, ele deu um testemunho esse dia, ele falou que ele tem tudo, ele estava falando que a única coisa que falta para ele é Deus. Imagine, ele tem carro bom, ele tem fazenda, ele tem avião, ele tem tudo, ele falou que a única coisa que falta para ele é o principal, é Deus. Então, para vocês verem, tem muitas pessoas que falam, mas se eu acertar não sei no que, acaba meus problemas. Né? Muitas pessoas que não conhecem a Deus. Aqui no caso, graças a Deus, a maioria é convertido, já estão na presença de Deus. Mas tem muitas pessoas que falam assim, não, se eu ganhar não sei quantos milhões, acaba meus problemas. Aí que ele se engana. Aí que ele se engana. Porque dinheiro nenhum compra a salvação. Dinheiro nenhum compra a salvação. Aleluia? Então, o que acontece? Muitas pessoas têm muito dinheiro. Quando a doença bate, e o médico fala assim, ó, meu irmão, não tem mais o que fazer, porque o médico ele tem um limite. Chega um momento que ele fala assim, ó, ele reúne a família e fala assim, ó,
pode preparar o funeral, que para nós não tem mais o que fazer. Ele tem um limite. Ele estuda, ele sabe tudo, a gente tem que respeitar o médico, porque é Deus que constituiu o médico na terra para cuidar da gente também. Mas só que ele tem um limite. Chega uma hora que ele chega na UTI, ele reúne toda a família e fala, prepara o velório que nós não tem mais o que fazer. Aí é a hora que entra Deus. E a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela vem de Deus. Quando não tem mais jeito para nós, aí é a hora que entra Deus e ele fala, o impossível dos homens é possível para Deus. Está na palavra de Deus. Amém? Então, meu irmão, nessa noite, que nós venha cada vez mais alicerçar a nossa fé em Deus, que nós venha se afirmar cada vez mais na presença de Deus, não venhamos olhar para as circunstâncias, não venhamos desanimar por qualquer coisa, porque hoje em dia a geração, qualquer coisinha, você pode ver, ela já abandona, ela já simplesmente pega, ela casa, por qualquer circunstância ela já quer divorciar. Hoje tem muito casamento que não dura 3 meses. Por quê? Porque por qualquer motivo, não. Eu acho que eu se divorciar, acaba meu problema. Aí que ele se engana, tem mais problema para frente. Aí que ele se engana. A igreja é a mesma coisa, ela vem na igreja, se o pastor tem um monte de coisa para resolver, ele não tem só que ficar dando atenção para você, ele tem um monte de coisa para resolver. Aí tem pessoa que vem na igreja, se o pastor não cumprimentar, não vou mais naquela igreja porque o pastor não me cumprimentou. Como que se o pastor fosse salvar ele. Deus levantou o pastor para te mostrar o caminho, mas o pastor não pode salvar ninguém, quem salva é Deus. Então, não podemos se prender em pastor, se prender em irmão, porque eu já vi muita pessoa que falou para mim assim, não, eu vou na igreja por causa de fulano, falou para mim. Hoje em dia você está fora da presença, eu até estou orando por essa pessoa, porque saiu, porque alicerçou a fé dela naquela pessoa. Então a gente tem que alicerçar nossa fé em Deus. A palavra de Deus fala no livro de João 15:5, a parte C do versículo, porque sem mim nada podereis fazer. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o que está na palavra, irmão, fale para a pessoa que está do seu lado, se você crê, se cumpre, e se você não crê, ela se cumpre da mesma forma. Tá? E outra coisa, não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. É você que precisa de Deus. Deus não precisa. O prazer de Deus é que nenhuma alma se perca. É que toda alma seja salva. É o que Deus quer. Mas vai da pessoa. Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio de ela querer Deus ou não querer. Porque se ela falar assim, eu vou na igreja quando eu quero, eu vou na igreja do jeito que eu quero, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Me perdoa a palavra, mas quando chegar nesse dia aqui, vai ter muita coisa que vai reprovar perante Deus. Muita coisa. Por quê? Porque serviu Deus relaxadamente. Não serviu da forma que Deus quer. Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E Ele aprova a santidade. Ele não aprova a mentira, como está escrito na palavra. Ele não aprova a pessoa pegar e levantar falso testemunho. Ele não aprova a pessoa pegar e ficar falando mal do irmão. Ele não aprova a pessoa ficar falando mal da igreja. Tome muito cuidado, irmão. Se a pessoa falar mal da igreja, pega e fala assim, irmão, vai se converter, irmão. Você está falando contra uma igreja que Deus levantou na terra para salvar almas. Vá se converter. E não empreste teu ouvido para o diabo. Não empreste. Não empreste. Empreste teu ouvido para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar para você. Que o que Deus fala para você te acrescenta. E o que não é de Deus não te acrescenta nada, vai te retroceder. Então não é de Deus, pode repreender com toda a autoridade no nome do Senhor Jesus. Porque tem muita pessoa que qualquer coisinha sai criticando um monte, sai falando um monte. E a palavra de Deus fala que ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Deus faz a justiça. Não precisa você ir lá tirar satisfação, não precisa você ir lá querer sair na porrada, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é contra a carne ou sangue a nossa luta. É contra as potestades malignas. Nós temos que ter inteligência para usar as coisas. Porque crente, qualquer coisinha, já quer tirar satisfação. E é o que o diabo quer, que você vá tirar satisfação para sair na porrada. Para dar um testemunho. Daí a pessoa fala bem assim, o fulano vai na igreja tal, pronto, acabou. Você acha que a pessoa que você brigou vai vir na igreja?
Você acha que ela vai... Pode ser que Deus tenha misericórdia e alcance a vida dela, mas na igreja que você está, você queimou o nome da igreja, você deu mau testemunho. A gente não pode dar mau testemunho, a gente tem que dar bom testemunho. Tem muitas pessoas que dão mau testemunho. E na palavra de Deus, essas pessoas vão passar pela segunda morte. E a segunda morte é o inferno. É no lago de fogo e enxofre. E lá haverá choro e ranger de dente. Olha a diferença, irmão, entre você ir para o céu ou a pessoa ir para o inferno. Lá haverá choro e ranger de dente. No capítulo 21, versos 4, olha o que está escrito. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Amém? Olha que maravilha. Secará toda a lágrima do teu olho, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais choro. Você vai só adorar, só exaltar o nome de Deus. Pensa que maravilhoso você entrar no céu, se encontrar com Deus. Tantos milagres na Bíblia. Você vai se encontrar com Abraão, o pai da fé. Você vai se encontrar com muitos da Bíblia aqui que estão lá no céu. E, irmão, existe céu e existe inferno. Sabe por que existe? Na palavra fala que quando morreu Lázaro, ele foi para o paraíso. E quando morreu o rico, ele foi para o inferno. Não quer dizer que o rico vai para o inferno, não estou falando disso. Só que o rico, se ele for rico e colocar o coração dele na riqueza, dificilmente ele vai entrar no reino do céu. Dificilmente. Porque ele está na frente dele, na frente de Deus tem a riqueza, e na frente de Deus não pode ter nada. Você não pode ter nada na frente de Deus. Nada, nenhuma coisa. Então o que acontece? O rico foi para o inferno, o pobre para o céu, Lázaro. E Lázaro vivia da migalha. E o que acontece? Antes de Jesus ressuscitar, dele morrer e ressuscitar, o paraíso, ele era perto do inferno. Ele era perto, só que agora foi tirado, tá debaixo do trono branco, que é o trono de Deus. E quando a pessoa vai para o inferno, e a pessoa vai saber que ela está no inferno, ou vai saber que está no céu. Ela vai saber se ela está no céu ou se ela está no inferno. Só que há uma diferença. O rico, quando ele estava no inferno, ele conhecia a Bíblia. Porque ele conhecia a Bíblia por quê? Porque ele falou Abraão. Se ele falou Abraão, porque Abraão na Bíblia é muito citado. Então não basta você conhecer a palavra e não viver a palavra. Você tem que conhecer e viver a palavra. Ele falou, Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Para vocês verem, então, ele vê, ele sente, ele tem todas essas coisas lá no inferno. Porque ele pediu para Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a ponta da língua. Sabe o que é molhar a ponta do dedo e colocar na língua? O que é isso? É migalha. E Abraão vivia na terra na migalha. Só que ele perseverou até o fim. Ele não deixou a fé dele. Ele era muito amigo de Deus. Ele era muito amigo de Deus, Lázaro. Então ele foi para o paraíso. Ele foi para o céu. E o rico, ele fazia festa todo dia. Era sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tinha dia para fazer festa. Todo dia era festa. E todo dia do bom e do melhor. E o que ele fazia? Você acha que ele tirava um tempinho dele para dobrar o joelho e orar a Deus? Você acha que ele tirava um tempinho dele para sair da casa dele, do conforto dele e ir buscar a Deus? Não fazia. Porque se ele fizesse, Deus tinha convertido ele e ele tinha ido para o paraíso, para o céu. Ele não fez isso. Não quer dizer que o rico vá para o inferno. Não estou dizendo isso. Não entendo dessa forma. Você tem que ser próspero, você tem que ter boas coisas. Porque você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Você tem que ter boas coisas. Tá? Só que você não pode colocar o que você tem na frente de Deus. E tem muita gente que fala assim, tem muito pregador que fala assim, e eu não concordo dessa forma. Tem muito pregador que fala assim, não, se você entregar teu coração para Deus, já basta. Não é só o coração. Você tem que entregar tudo para Deus. Porque se você entregar o teu coração para Deus, o diabo vai querer teu ouvido, vai querer tua boca, vai querer teu lábio. Então, vai haver uma controvérsia. Entrega tudo para Deus. Entrega tudo. Deus, eu sou totalmente dependente teu. Totalmente dependente teu. Eu não tenho nada que me afaste, não tenho nada que eu ame mais do que a tua presença, do que está, Senhor, te adorando, do que está, Senhor, te servindo.
E desta forma, com certeza, no dia do juízo final, seu nome vai estar escrito no livro da vida. E tem muitas pessoas que você entrega um papel para evangelizar, o que a pessoa faz? Ela pega o papel, amassa o papel e joga no chão. Meu irmão, está marcado no livro. Está marcado. Essa pessoa teve o privilégio de se converter, de sair do mau caminho e buscar a Deus. Ela não quis, né? Venhamos e convenhamos, ela teve o privilégio de se converter, achar uma igreja, falar: Deus, a partir de hoje eu quero te servir de alma, de corpo e do espírito, eu quero estar na tua presença, nada vai me afastar da tua presença. Aí já Deus vai... Porque tudo o que você faz aos olhos de Deus não passa despercebido. Você pode esconder do pastor, você pode esconder dos irmãos, você pode esconder da tua esposa ou esconder do teu marido, mas de Deus você não esconde nada. Aonde você for, Deus está. Aonde você for, tá? Você pode... Aquilo que te faz você sentir prazer aqui na terra vai fazer a tua alma chorar no inferno. É isso, desse jeito. Aquilo que faz você sentir prazer de fazer coisas erradas, se prostituir, fazer o que não deve, faz a tua alma sentir prazer na terra, vai fazer o teu corpo sentir prazer aqui, vai fazer a tua alma chorar no inferno. Porque é a palavra que diz: lá haverá choro e ranger de dente. Então imagine, entre você viver eternamente no sofrimento eterno, na abundância, no reino de Deus, nas ruas de ouro, né, do lado do Deus Todo-Poderoso, você pode escolher entre viver no sofrimento ou viver na eternidade na abundância, adorando, andando nas ruas de ouro. Lá vai ser tremendo, lá vai ser maravilhoso. Lá. E tem pessoas que vêm na igreja, fica doido para o culto acabar para ir embora. Como é que quer ir morar no céu se lá vai ser só adoração e louvor? Lá vai ser oração, vai ser desse jeito. Lá não vai ter... Lá não tem essas coisas, não. A pessoa vai na igreja, atrasa um pouquinho o culto e já fica bravo. Atrasou o culto, demorou muito, o pregador lá falou demais. Mas só que é Deus que está falando. Se Deus está falando, a gente tem que dar ouvido. E se eu quero morar nos céus... Uma coisa eu falo para você, quando Deus entra, quando o Espírito de Deus entra, quando invade a glória de Deus invade a casa, a primeira coisa que cai da parede é o relógio. O relógio cai no chão. Tem que se desprender da hora, desprender de tudo. Uma coisa que eu aprendi, uma vez um pastor falou, e é verdade, ele falou para mim, assim, irmão Valdir, quando você entrar na igreja, você chega até a porta da igreja, você tem alguma coisa para resolver, você chegou na porta da igreja, deixa aquele problema na mão de Deus antes de entrar. A hora que você entrar na igreja, se desprenda de tudo. Não fique dentro da igreja com o teu pensamento lá não sei aonde. Não fique dentro da igreja e preocupado com aquele problema que você tem que resolver. Entrega na mão de Deus. E entre na igreja para adorar. Que enquanto você está adorando, buscando a Deus, Ele está resolvendo aquele negócio para você. Enquanto você está aqui sentado, Ele está lá na tua casa, lá resolvendo aquilo que você tem que resolver. Porque tem coisas que você não pode resolver. Tem coisas que nós resolvemos com o nosso braço, mas tem coisa que é Deus que vai resolver. Nós não podemos resolver tudo. Esse que é o problema. Tem pessoas que acham que pode resolver tudo. Não, nós não resolvemos. Muitas coisas é Deus que vai resolver por nós. Por quê? Tem pessoas que falam assim, não, mas eu entreguei na mão do advogado, agora o advogado vai resolver. Só que o advogado, ele pode resolver, como pode também não resolver. Né? Ele pode não resolver. Por quê? Só que quando você entrega na mão do advogado dos advogados, o advogado fiel, aí, meu irmão, pode ficar tranquilo. Que aí é aquela causa, mesmo que se fosse para sair para o outro lado, vai sair para você. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele faz um reboliço e faz parar na tua mão aquilo que é teu. E nada pode pôr a mão no que é teu. Amém? Então, irmão, vamos estar cada vez mais firme na presença de Deus. Vamos acreditar que... acreditar não, que já estamos nos últimos tempos. Deus já está voltando a buscar a sua igreja. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo nesse mundo aí? Tantas barbaridades que está acontecendo, né? Meu Deus do céu, né? Você vê cada coisa, se você liga a televisão, você até se espanta quando liga a televisão. Né? É muito derramar de sangue. No Rio de Janeiro, é gente matando gente inocente. O tráfico lá tomou conta. Vocês acham que isso aí não tem que dar um basta nessas coisas?
Você vê reino contra reino, pai contra filho, é mãe que pega a filho, o filho vai lá e joga na rua e deixa lá. Cadê o amor? Onde que está o amor do ser humano? Acabou o amor. Acabou o amor. E na palavra diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Hoje em dia, você pode ver que a maioria que você conhece, quase a maioria conhece a palavra de Deus. Quase a maioria. Mas você fala de Deus, ela não te dá ouvido. Ela não te dá crédito no que é de Deus. O que é isso? O amor de muitos se esfriou. O amor de muitos se esfriou. Por quê? Porque ela está preocupada com coisa terrena, com o momento aqui. São coisas que vão ficar aqui na terra. A palavra de Deus fala, não ajuntei tesouros na terra onde a traça corrói, o ladrão rouba. Então, não. Ajuntei tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não alcança. É lá que nós temos que juntar o nosso tesouro. Independente da situação, independente das circunstâncias, nós temos que ter nosso pensamento em Deus. Em Deus. Não devemos se preocupar com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. E uma coisa eu falo para você, o nosso sopro de vida está na mão de Deus. Você não tem ideia de quantos infartos Deus já te livrou, de quantos assaltos para você perder a tua vida Deus já te livrou, de quantas vezes que você estava indo aqui, o Espírito Santo de Deus pegar e falar para você, não vá por aqui, você foi por aqui, Deus te livrou de algo terrível lá na frente. De quantas vezes que você estava pensando, hoje eu vou sair, alguma coisa aconteceu, chegou alguém na tua casa, você não saiu, sabe o que é isso? Às vezes é livramento de Deus. Às vezes é livramento de Deus. Deus está te livrando de acontecer algo terrível lá na frente. Então, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará. E muitas pessoas ficam preocupadas, que eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar aquele outro. E a palavra de Deus fala que não se preocupeis com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, né? Porque olha, os pássaros, os lírios dos campos, eles não trabalham, não semeiam. E eles têm abundância em tudo, né? Então a gente tem que, lógico, a gente tem que ter um trabalho, tem que trabalhar, tem que se esforçar atrás das coisas, porque na palavra também fala que o homem viverá do suor do seu trabalho, né? Mas não devo ficar preocupado. Que eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que pagar aquilo. Não. Tem que dar um passo conforme a gente consegue. Com sabedoria, com inteligência, né? Porque tem umas irmãs que gostam de gastar, que é uma coisa de louco, né? Elas pegam, vai pro centro ali, se for com dinheiro, coitado de quem é casado, né? Chega em casa, misericórdia. Chega em casa e fala, nossa, tudo isso você gastou no cartão, tudo isso você gastou para pagar? Mas fugir um pouco da palavra, mas é verdade. Então a gente tem que ter inteligência para as coisas. Antes de comprar, falar, será que realmente eu estou precisando disso que eu vou comprar? Será que não está sobrando lá em casa isso que eu estou comprando? De repente não precisa. De repente eu já tenho aquilo lá. Compra para deixar guardado lá. E daí chega no final do mês, faltou dinheiro para pagar isso, pagar aquele outro, e comprou uma coisa que não precisava. Né? Tem que saber, a gente tem que saber ter inteligência, pedir a sabedoria de Deus para fazer as coisas. Não querer fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Porque muitas das vezes a gente quebra a cara porque a gente faz do nosso jeito. Não porque, olha como é que a gente faz às vezes. Não devemos fazer dessa forma. Às vezes a pessoa ora, fala, já que Deus não resolveu, eu vou lá e vou fazer. Às vezes falta assim, 2 segundos para Deus abrir o mar, como aconteceu com Moisés e o seu povo lá do Egito. E você não tem paciência, pega. Vocês acham que se ele voltasse para trás, eles não iam morrer todos eles? Vocês acham? Eles iam morrer todos, porque estava vindo os cavaleiros de Faraó atrás deles. Eles iam morrer todos eles. Mas Moisés teve a sabedoria. Só que Moisés era que era o segundo coração de Deus. Ele subia ao monte, ele falava com Deus face a face. A sarça ardente pegava fogo e não consumia aquela sarça. Sabe o que é isso? O poder de Deus. E ele tinha inteligência. Quando ele tinha alguma coisa para resolver, o que ele fazia? Ele subia o monte, ele orava, ele falava com Deus antes de fazer a coisa. E esperava o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus não é a nossa vontade. De repente a gente quer isso, mas não é isso que Deus quer. Deus quer aquilo. Tem muitas pessoas que se apressam, tipo até em casamento. Pega e vai lá e quer casar com a primeira que está ele desesperado e ela desesperada. Vai lá e já casa com pessoa do jugo desigual que não vem na igreja. O que acontece? Essa pessoa vai te afastar da presença de Deus. Vai te tirar da presença de Deus. E uma coisa eu digo para você, ela não vai te dar salvação.
Ela não vai te levar para o reino dos céus. Então, temos que esperar de Deus. Tudo que a gente for fazer, que nós venhamos ter sabedoria, inteligência, de dobrar o nosso joelho. Porque em Tiago fala, a oração do justo há muito a seus efeitos. Não importa se você está na igreja, se você está na tua casa, você pode muito bem ir no quarto, dobrar o teu joelho e falar com Deus. Não importa o lugar. Lógico que a gente tem que congregar na igreja, né, para que a gente venha cada vez mais alicerçar a nossa fé e se afirmar em Deus. Mas a gente tem que buscar Deus a todo tempo, né? Porque hoje em dia as pessoas acham tempo para tudo. Para ficar no celular, fica nos grupos lá falando com todo mundo, né? Às vezes só bobagem, só coisa que não tem nada a ver, mas está lá. Ou no Facebook lá, não tem nada a ver, mas a pessoa está lá. O principal, que é buscar a presença de Deus, falar com Deus, não faz. E daí quebra a cara porque fica preso nas coisas que te afastam da presença de Deus. A gente tem que usar a internet, é uma bênção, mas muitas vezes a gente tem que usar também para evangelizar. Porque lá, o rico, quando ele estava no inferno, ele falou assim para Abraão que pregasse o evangelho, que ele tinha o pai dele e 5 irmãos na terra, que ele não queria que o pai dele e os irmãos dele fossem sofrer o que ele estava sofrendo no inferno. Que pregassem, que levasse o evangelho para eles, que eles se convertessem, para que eles não fossem para o inferno. Então a gente tem que se cuidar para não passar pela segunda morte, né? Porque nós somos mortal. Nós não sabemos o dia da manhã. Não sabemos quantos anos nós vamos viver aqui na Terra. Nós não sabemos. Nós não sabemos se amanhã a gente vai deitar hoje e vai levantar amanhã. Porque acontece muito, né? Você conversa com a pessoa hoje, amanhã fulano fala, você sabia que a pessoa lá faleceu? Nossa, eu conversei com ela ontem. Está na mão de Deus, a nossa vida está na mão de Deus. Aí ele pode ir lá e do nada parar uma veia, sei lá, dar um infarto, ou acontecer alguma coisa. Então, o que acontece? A gente tem que estar preparado para essa hora. Tem que estar preparado. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos partir. Porque nem eu acabei de falar aqui. Pessoa que sai da presença de Deus por causa de pessoas que não te acrescentam a nada. Eu louvo a Deus porque minha mulher agora está vindo na igreja, já se batizou, vem na igreja comigo, porque na palavra de Deus fala em Atos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, cuidado, irmãos, não se afaste da presença de Deus por causa de pessoas. O que estão falando para você, pegue e ore, veja se realmente é, não faça aquilo, porque tem pessoas que tiram a pessoa da presença de Deus, que eu estou indo lá na igreja tal, não sei o quê, mas ela vai um mês no máximo, sai da igreja, te deixa você lá, você acaba saindo da presença de Deus. Ou pessoas que você ama também, não, é que eu casei, sabe como é que é, não quer que eu vá na igreja. Né? Coisas que vão ficar na terra, coisas passageiras. Porque nem nosso corpo nós vamos levar para a eternidade. Vai ser glorificado, né? Vai ser outro corpo. Nada vai daqui desse corpo. Então, temos que tomar cuidado, porque, como eu falei, a pessoa que você tira da presença de Deus, no máximo que ela pode fazer quando você falecer, ela ir com você até o cemitério, a hora que entrar o teu caixão no túmulo, acabou. Ela não pode fazer mais nada. Ela pode ficar se lamentando, chorando 1 mês, 2 meses, mas daí já logo passa, né? Já logo passa. Então, e dali, a partir da hora que você fechou teus olhos, acabou. Fechou teus olhos, ali é você e Deus. Ali é você e Deus. E daí vai ser julgado, segundo a sua obra. Amém? No versículo 14 fala aqui, que nós não venha passar pela segunda morte, nós venha passar pela primeira e que nós vá para o céu. Porque vai ser lançado no lago de fogo o inferno e a morte. Imagine, no céu não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter nada. Né? Aqui está escrito aqui, no 14, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui no 15 também fala assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida. Que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida. E que nós venhamos se preocupar com nossos familiares que não conhecem a palavra de Deus. Que nós venhamos pregar a palavra de Deus para eles. Porque se Deus tirou nós do império das trevas e nos trouxe para um reino de luz, que Ele use nossa vida para nós tirar aqueles que nós amamos. Porque nós não podemos salvar eles, mas nós podemos pregar a palavra.
pregar a palavra de Deus, nós podemos. Isso Deus pode usar para nós fazer, né? Porque a pessoa da família chega, falar alguma coisa para você, às vezes ela está precisando de uma palavra de Deus dela, de você para ela, e você não dá ouvido. Você não dá ouvido. A pessoa vem se reclamar, você pega e, em vez de ter autoridade de Deus e falar de Deus, você pega e é verdade, está difícil mesmo. Está bem complicado, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas o fulano vai na igreja e também não fala nada, que tem alguma coisa boa, né? Pode ver, às vezes chegam para você e falam, né? Nossa, eu estou passando por um... Só que a gente tem que ter autoridade, usar a palavra de Deus para falar. Falar, irmão, de repente o que você está vivendo é porque você está precisando de algo que vai transformar a tua vida, de algo que vai mudar a tua vida, que é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então a gente tem que ser boca de Deus na terra, né? Porque falar dos outros é fácil, mas vamos falar de Deus, não falar da vida dos outros. Vamos deixar a vida dos outros do lado, né? Parar de falar de fulano, de beltrano, e vamos falar mais de Deus, né? Vamos ser inteligentes para falar de Deus. É isso que nós temos que ser, falar de Deus, não querer... A pessoa vem de fofoca, você já dá ouvido, já começa a falar também, aí você está pecando. E se a pessoa está pecando e você está falando mal da pessoa também, junto da igreja ou da pessoa, você está pecando junto com ela. Você está pecando junto com ela. Porque você sabe que você não deve se levantar contra o seu próximo. A palavra de Deus fala que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Amar não quer dizer que eu tenho que sair falando mal, não quer dizer que eu tenho que, né, pegar e denegrir a imagem de alguém, falar mal da pessoa, não. Temos que ter inteligência, não falar mal dos outros, porque aos olhos de Deus nada passa despercebido. Nada passa despercebido. E em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A morte, quer falar, não está dizendo a morte que você vai passar, porque todos nós vamos passar pela morte. A não ser que nós tenhamos o privilégio de ser arrebatado, né, antes da morte, seria uma benção. Mas todos vão passar. A morte que fala na Bíblia é a segunda morte. É da segunda morte que está falando aqui na palavra. Que será lançado a morte e o inferno serão lançados para o lago de fogo. Tá? É a segunda morte. A segunda morte é o salário do pecado. A pessoa que peca, ela entra naquele rotismo, né? Ela sabe que Deus perdoa, porque Deus perdoa. Deus, se você fez errado, dobre o teu joelho, confesse com o coração aberto. Deus, me perdoa, eu fiz isso e tal. Confessa a Deus, e Deus é fiel para perdoar. Mas eu não posso perdoar hoje e cair naquela rotina. Hoje eu fiz, amanhã eu peço perdão, amanhã eu faço de novo, depois amanhã eu peço perdão. Já entra naquela rotina. Aí vai orar, a tua oração não passa do teto. Ela não passa do teto. Por quê? Porque a gente tem que buscar a santidade. Tem que buscar estar limpo perante Deus. A nossa alma tem que ser, né, limpa perante Deus. Não podemos estar pecando toda hora. Temos que se converter. Não se convencer, se converter mesmo, né? Porque tem muito convencido. Você vê hoje no mundo evangélico muitas pessoas que falam assim, ó, vai estar fulano de tal. Eu não tenho nada contra. É uma benção, Deus usa. Glória a Deus que tem ele, porque eu gosto muito dele também, já fui em muito show dele. O Fernandinho é uma benção, né? Ó, o Fernandinho vai estar em Curitiba. Lota Master Hall, lota não sei aonde, lota não sei onde. Você acha que as pessoas que vão lá, a maioria vai buscar Deus? Não, não vai. A maioria que vai lá vai por causa do homem, né? E ele não pode acrescentar nada a ninguém. Ele não pode. Você tem que ir para adorar a Deus. Eu fui, uma vez que ele esteve aqui, até eu fui lá no Master Hall, foi o recorde de público. Muita gente lá, mas se afirmar em Deus, naquele que pode salvar, naquele que pode mudar a tua história, mudar a tua vida, muito poucos querem. Ah, vai ter um pregador de tal, lota a igreja. Para que isso? Para que isso? Eu acho que o alvo aqui não é pregador, não é quem vai cantar, não é quem vai estar aqui em cima do altar. O alvo aqui é Deus neste lugar. E uma coisa eu digo, pessoas que estavam torcendo para esse ministério não dar certo, vão ter que ver a vitória desse ministério aqui. Vão ter que ver grande coisa nesse que Deus vai fazer. Já fez e vai continuar fazendo neste lugar. Eles querendo ou deixando de querer, Deus vai agir neste lugar. Olha que bênção que está a igreja.
piso, forro, olha que linda que está a igreja. Né? Uma bênção. Você acha que os invejosos não estão com os olhos desse tamanho? Só que eles não sabem que o nosso Deus, ele reverte maldição em bênção. Pessoas que estão torcendo para dar errado vão ter que ver e dar certo. Vão ter que ver pessoas levantar da cadeira de roda aqui. Vão ter que ver Deus transformar a vida aqui, transformar casamento. Tirar traficantes do tráfico. Tirar pessoas do pecado. Tirar pessoas que estão precisando de Deus e se render aos pés de Deus. Porque se